Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem e conseguindo acompanhar as aulas agora do aplicativo Aula PP. Hoje nós vamos estudar um pouquinho de área de figuras planas. Então nós vamos iniciar com o quadrado e o retângulo, áreas que vocês já estudaram no ano anterior. Então o quadrado é uma figura geométrica que tem todos os lados iguais, ok? Para calcularmos a área do quadrado, nós multiplicamos lado por lado, ou seja, essa área vai ser igual ao lado que mede A vezes o outro lado que também mede A. Já vimos lá em potenciação, quando a gente multiplica um número por ele mesmo, isso é o mesmo que escrever A elevado a 2. Então, nós temos esta formulinha para calcular a área do quadrado. Preciso decorar a fórmula? Não, basta eu lembrar que eu tenho que multiplicar lado por lado. O retângulo. O retângulo eu tenho dois lados paralelos congruentes, certo? E além disso, ângulos de 90 graus do lado de dentro. Então, aqui também, para calcular a área, já vimos anteriormente que basta multiplicar um lado pelo outro. Dessa forma, então, nós multiplicamos, nesse caso, um lado mede A, um lado mede B, então A vezes B. Agora nós vamos ver a área do paralelogramo. Então, o paralelogramo é essa figura que eu coloquei aqui, tá? Então, ele tem dois lados paralelos, certo? E aqui é como se eu tivesse pego o quadrado ou o retângulo e tivesse dado uma puxadinha no canto. Então, ele ficou com lados paralelos, porém eu não tenho mais os ângulos de 90 graus aqui dentro. Tá? Os ângulos internos não são todos iguais a 90 graus, ok? Para calcular a área do paralelogramo, o que eu vou fazer? Multiplicar o que eu chamei aqui de base pela altura. O que é base? A base aqui é um lado apoiado em alguma coisa, certo? E a altura, quando a gente tem lá uma reta que forma um ângulo de 90 graus. Então, aqui no caso, eu coloquei a altura do lado de fora do paralelogramo e multiplico simplesmente base pela altura. Então, tá aqui, base vezes altura. Se eu chamar essa base de B e essa altura de H, eu posso escrever simplesmente B vezes H. Tá, mas por que a gente calcula dessa maneira a área do paralelogramo? Ela é basicamente a mesma coisa da área do retângulo. Por que a gente faz isso? Então, olha, eu coloquei aqui, eu cortei um paralelogramo, vou colocar em cima desse outro que eu tinha desenhado aqui, tá? Então, aqui, olha, eu tenho a figurinha, um paralelogramo recortado. Se eu pegar, cortar essa partezinha desse lado de cá e encaixar ela aqui, olha, eu encaixei do lado desse outro lado. O que eu vou obter? Eu obtenho mais ou menos um retângulo, né? Não tá certinho aqui, porque eu não coloquei, não colei, não fiz a colagem ali, mas eu obtenho um retângulo. Para eu calcular a área desse retângulo, o que eu faço? Eu multiplico lado vezes lado, ou seja, o que eu chamei de base pelo que eu chamei de altura. Então, aqui eu tenho a área dessa figura, que é exatamente essa que estava aqui embaixo, base vezes altura, ou B vezes H. Essa é a área do paralelogramo. Vou resolver agora alguns exemplos referentes, então, a essa parte da área do quadrado, do retângulo e do paralelogramo. Então, o primeiro exemplo está assim, calcule a área das figuras abaixo. Na letra A, tem um quadrado de lado 5 centímetros. Então, para poder calcular a área desse quadrado, basta multiplicar lado vezes lado. Então, vou multiplicar. Então, a área desse quadrado vai ficar 5 vezes 5. 5 vezes 5 é igual a 25. Então, isso é 25. Minha unidade de medida aqui é centímetros. Então, minha unidade vai ser centímetros quadrados. Lembrando de unidade de área. Todas as vezes que eu calculo a área de alguma coisa, eu preciso colocar a unidade de área, tá? Então, se eu tenho a medida em centímetros, minha unidade de medida vai ser centímetro quadrado. Se for metros, metros quadrados. Decímetros, decímetros quadrados. E assim por diante. Não posso esquecer nunca de colocar a minha unidade de medida, certo?
Letra B. A letra B é um retângulo. Então, um lado mede 3 centímetros, o outro lado mede 7,8 centímetros. Então, para poder calcular a área do retângulo, também faço lado vezes lado. Um lado mede 3, o outro lado mede 7,8. Vou até o meu rascunho, faço os cálculos e com isso eu obtenho 23,4, mais uma vez, unidade. Aqui é centímetro, então aqui fica centímetros quadrados. Letra C é um paralelogramo. Então, para a gente calcular a área, o que a gente faz? Multiplica a base pela altura. Essa altura agora está indicada do lado de dentro do paralelogramo, mas não tem problema nenhum, tá? A gente tem um ângulo de 90 graus aqui, indicando que essa reta é uma altura. Então, vou calcular, multiplico. Então, A vai ser igual a 6,3 vezes 5,4. Mais uma vez, vou lá no meu rascunho, faço os cálculos e obtenho, então, 6,3 vezes 5,4, 34,02. Então, essa área, 34,02. Unidade de medida, centímetros. Então, aqui eu vou ficar com centímetros quadrados. Letra D. E agora? Então, olhando para essa figura, isso aqui não é um retângulo, não é um quadrado, não é um paralelogramo. Então, se não é nada do que eu conheço até agora, o que eu posso fazer aqui? Então, eu vou tentar enxergar figuras que eu conheça, certo? Se eu continuar essa reta aqui, esse lado, se eu prolongar aqui em cima, né, faço um risquinho, prolonguei essa reta. O que eu vou obter? 2 retângulos. Ou o que eu posso fazer? Prolongar essa retinha aqui, esse lado. Prolongo, chego até o outro lado, também vou ter um retângulo em cima e um retângulo embaixo. As duas formas ficam corretas, ok? Então, eu vou prolongar esse lado aqui que mede 5 centímetros. Eu vou continuar ele e vou fechar o retângulo aqui. Então, eu fiquei com 2 retângulos, esse e esse. Esse retângulo, um lado mede 4 centímetros e esse outro lado não sei quanto mede. Mas eu sei que esse pedacinho mede 5 e esse outro pedaço mede mais 3. Então, 5 com mais 3, esse lado vai medir 8 centímetros. E o segundo retângulo que tem um lado medindo 8 centímetros e o outro lado medindo 3 centímetros. Vou chamar esse aqui de figura 1, esse aqui de figura 2 e vou calcular a área de cada uma. Então, minha figura 1. Primeira área que eu vou calcular, eu faço 8 vezes 4. 8 vezes 4 é igual a 32 centímetros quadrados. Não esqueço da unidade. A segunda área. Segunda área, um lado mede 8, o outro lado mede 3. 8 vezes 3, 24 centímetros quadrados. Mas eu queria saber a área da figura toda. Então, se eu quero saber a área da figura toda, o que eu faço? Somo. Então, essa área vai ficar 32 mais 24. 32 com mais 24, 56 centímetros quadrados. Exemplo número 2. Beatriz recortou 2 triângulos congruentes de uma folha de papel retangular cujos comprimentos dos lados medem 16 centímetros e 22 centímetros e obteve um paralelogramo. Qual é a área do paralelogramo que Beatriz obteve? Então, olha, aqui está a folha de papel com os recortes, certo? Então, aqui eu tenho 2 triângulos e o paralelogramo aqui no centro. O enunciado diz que um lado da folha de papel retangular mede 16 centímetros e que o outro lado mede 22, ou seja, todo esse pedaço mede 22 centímetros, certo? Com isso, nós temos então que, se esse pedacinho do triângulo tirado foi de 7 centímetros, nós tínhamos 22, sobra 15 centímetros, que é a medida da base do paralelogramo. A altura é igual à altura da folha de papel, então com isso nós temos que a área desse paralelogramo vai ser igual à base,
que mede 15 centímetros, vezes a altura, que mede 16. Multiplicando 15 por 16, lá no rascunho, nós obtemos 240 centímetros quadrados. Próxima pergunta, ainda referente ao exemplo 2. Qual é a área da folha de papel retangular? Então, a folha de papel é um retângulo, certo? Então, essa área vai ser lado vezes lado. Um lado mede 22 centímetros, o outro lado mede 16. Então, vou multiplicar 22 por 16, eu obtenho 352 centímetros quadrados. E uma última questão, qual a área dos triângulos? Então, veja, os triângulos foram retirados da folha de papel retangular, certo? Então, o que nós vamos fazer? Eu calculei primeiro a área do paralelogramo, depois calculei a área da folha, né? Se eu pegar da folha e tirar o paralelogramo, me sobram os triângulos. Então, é isso que eu vou fazer. Então, a área dos triângulos vai ser a área da folha menos o paralelogramo, que nós já calculamos e obtivemos 240 centímetros quadrados. Na hora que eu faço 352 menos 240, eu obtenho 112 centímetros quadrados. Então, essa é a área dos dois triângulos da folha, retirados da folha de papel.